Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conexão NutriLearn. Estamos aqui no nosso primeiro encontro. E aqui é um momento que a gente vai falar sobre saúde de modo real, sem terrorismo, sem modismo, trazendo o quê? Informação de forma simples e prática para que você consiga colocar no seu dia a dia muito mais saúde. Vamos conversar sobre saúde, alimentação, cuidados, principalmente voltados para a saúde da mulher, para a saúde da família e para a saúde infantil. Eu sou Luciana Novaes, nutricionista, biomédica esteta e coordenadora na NutriLearn. Estou aqui hoje com um tema muito interessante. Esse tema é: comida virou castigo? Aonde que a gente se perdeu? Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe 4 nutricionistas que vão trazer um pouco da experiência do dia a dia do consultório delas. Vamos conhecer esse pessoal poderoso que está aqui nessa mesa hoje? Vamos lá. Eu sou Suelen Dantas, nutricionista infantil. Estou aqui para trazer um pouquinho desse universo aqui para vocês. Trabalho com crianças com seletividade alimentar, TEA, e é isso. Espero contribuir aqui um pouquinho. Eu sou Helene Maria, sou nutricionista, pós-graduada em fitoterapia e atuo principalmente na área de saúde da mulher. Eu sou Evelyn Mendonça, trabalho com emagrecimento há 6 anos, cuido principalmente de mulheres que focam no emagrecimento voltado para o comportamental, né? Olhando para as emoções e vai muito além da comida, né, gente? Eu sou Raquel Meneghelli, nutricionista clínica com habilitação em fitoterapia. E a minha contribuição aqui é conversar sobre isso de maneira a agregar a mim e a todas nós, e a quem está assistindo, com certeza, porque esse assunto está bem alta e tem muito a ser dito, muito a ser aprendido aqui. Então vamos começar esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. E eu queria começar conversando com a Suelen. Suelen, na tua experiência, você que trabalha com criança, o que você percebe em relação a coisas que já vêm do cuidado, do que os pais colocam? Se tem alguma coisa que, assim, é ensinado para a criança alguma relação de culpa, alguma relação ruim com a comida, isso ela só vai aprender na fase adulta? Como é que é isso? A gente já percebe isso desde quando é pequenininho? Então, a nutrição assim, infantil, a gente consegue ter um olhar no amplo, né? Para a família, não só ali para a criança. Então, assim, o adulto, a relação do adulto com a comida, ele não acontece ali quando ele é adulto. Isso vem lá da infância. Então, assim, quando a gente fala que um adulto tem problema com a alimentação, a comida, ela não conseguiu ainda se curar dos traumas da infância, dos problemas alimentares da infância. E ele, apesar de querer o cuidado, de proteger ali os filhos para que isso não aconteça, acaba que essa culpa que vem carregada, ela é transpassada ali para os filhos, né? Então, hoje os pais, eu recebo muita criança com seletividade alimentar no consultório, né? Na minha prática clínica é o que eu mais vejo hoje em dia. Existem outros transtornos também, compulsão alimentar, enfim, mas a seletividade é o que eu mais tenho de pacientes, né, no momento. E, assim, eu vejo muitas cobranças em cima dessas crianças com seletividade. Muito por proteção, mas acabam ensinando de forma errônea, né? Vão pressionar, vão fazer trocas. Então, assim, a criança ela acaba carregando essa pressão toda e essa seletividade ela vai só piorando. Então, assim, eu vejo muito isso, né? O adulto ele não se tornou difícil. Ele já veio de uma criança traumatizada em algum momento ou com alguma culpa em relação à alimentação. Olha que curioso, né? Porque se a gente for pensar nisso, né? A gente está vendo assim, a criança ela está vindo de uma criação que está trazendo essa relação não tão saudável com a comida. Então, de um adulto que provavelmente já foi criado numa relação que não foi legal, né?
cresceu com isso. Então, é um comportamento, né? Que vai passando de gerações. Olha que coisa louca. Inclusive, quando eu pergunto, uma das perguntas que eu faço, né, em relação à alimentação da família, como que acontece? E, normalmente, os pais que trazem as demandas de seletividade alimentar, eles também têm algumas questões com seletividade. Eu vejo pais que, assim, meu filho não come carne, mas eu tenho dificuldade de manipular a carne para fazer uma carne para oferecer para o meu filho. Então, assim, às vezes é com um legume, com uma verdura ou com uma fruta. Eu não como fruta, aí meu filho também não come. Então, assim, tem muita conexão, né, da família ali. Era isso que eu ia até perguntar aqui para a Elaine, se ela chega a perceber isso também nas mulheres que ela atende, se essa questão ligada a uma culpa, uma dificuldade alimentar, e se percebe que isso, elas trazem isso já de coisas também da criação delas, né, já que você pega um público já com mais idade. Sim, bastante, né? A gente percebe que é o que a Su estava falando, né? A mulher que se sente culpada, ela não começou a se sentir culpada quando ela tinha 30, 40 anos. Isso veio de antes, né? Vem lá da infância e aí ela vem carregando. Tem todo o processo também da adolescência, né? Que é uma fase muito complicada. E aí, dependendo do que você escutou, do que as pessoas falavam para você, você foi guardando aquilo. Porque a adolescência é uma fase que você quer se sentir incluído, né? Que as pessoas precisam, os adolescentes, eles precisam se sentir incluídos nesse grupo. E aí você começa a pegar e internalizar coisas que você ouviu e você vai carregando isso, vai colocando na sua mala e isso vai formando a mulher posteriormente, né? Então, sim, totalmente, né? É exatamente isso, vem lá da infância realmente e é uma carga que a mulher ela precisa tratar. Eu acho, assim, eu gosto muito de sempre aconselhar, procurem terapia, gente, todo mundo precisa de terapia, porque é uma carga que você não vai conseguir tratar sozinho, você não vai conseguir carregar sozinho, então você precisa de ajuda de uma equipe multidisciplinar, você precisa de ajuda de um psicólogo, de um nutricionista, para ver qual o melhor caminho a seguir, para poder tratar aquilo da melhor forma, que não te traga prejuízos, que não te traga mais culpa ainda e fique naquele ciclo infinito de culpa, de frustração, de restrição, e que a pessoa se prende ali, fica e se deixar vai embora, né? Nunca mais sai daquele ciclo, né? A gente acaba tendo uma visão muito grande disso no nosso dia a dia de trabalho, mas se a gente parar para pensar, são coisas que na vida cotidiana, né? A gente vai perceber. Eu não sei se vocês têm essa lembrança de parentes, amigos, mas eu lembrei agora de quando eu era criança, tinha por volta de 10 anos, tinha uma vizinha minha que a mãe deixava, ela estava acima do peso e a mãe só deixava ela, por um período, comer biscoito creme crack com chamate, sem açúcar, porque queria que ela emagrecesse. Então, quer dizer, a mãe já estava fazendo isso com a criança, né? E aí, num período que a criança tinha que estar se alimentando melhor, a criança fazendo uma dieta rígida para emagrecimento. E ela cresceu com vários problemas, essa menina. Então, ela ficou oscilando nessa questão de engorda, emagrece. Quando entrou na adolescência, peso disparou, ficou com um peso muito maior do que ela deveria ter. Fez inúmeros tipos de dieta, quer dizer, deve ter sido um sofrimento muito grande para ela, né? E isso começou dentro de casa, né? Então, a gente vai vendo que é muito comum, né, esse relacionamento, né, tá vindo já desde pequeno e a gente ter contato com pessoas assim. E acho que Evelyn deve estar recebendo aquele tipo de paciente que chega e diz assim, eu já tentei de tudo. O tempo todo. Como é que é isso, né? Como é que a gente cuida, né? Então, eu só entendo porque eu também já tive essa sensação. Antes da nutrição chegar na minha vida, eu estava nesse processo e eu achava que eu tinha tentado de tudo. Inclusive, eu tinha uma fala péssima que eu me envergonho, que era... Nem era... não era tão enorme, mas pesava 80 quilos para 1,64 m, com 40% de gordura, é muita coisa. Segunda gestação. E aí, o que eu falava em minha defesa para justificar... não consegui emagrecer, mesmo fazendo a dieta da lua, do alface, do ovo, como fazia antes e funcionava.
quando morre, nunca vi desconto no caixão de magro. Então, vou continuar assim. Era a minha defesa. Era o que eu sabia fazer por mim. Ficar repetindo aquilo ali. E eu já estava fazendo uso de medicamentos para hipertensão, para ansiedade. Então, assim, muitas vezes a gente está naquele mundo e o ambiente que nos cerca está doente também. E a gente não consegue ter nenhuma expectativa de melhoria. Sim. Então, a gente não consegue se conectar com a mudança. E a gente acha, olha que incrível, e eu trabalhava na área da saúde. E eu estava sem saúde nenhuma, e eu achava que não tinha outro jeito. E eu ficava, não tem mais jeito. E aí, quando eu encontrei uma equipe multidisciplinar, como a Elaine falou, eu falei, é a minha última tentativa, senão eu vou ficar assim mesmo, que se dane. Só que um pouco antes de pensar isso, eu tinha parado na emergência com uma crise de ansiedade, fizeram 3 medicações diferentes e nada baixava a minha pressão, uma crise de ansiedade assim absurda. E aí já era uma sensação de impotência, você fica ali vulnerável, estava sem blusa, sem sutiã, já tinha rodado 3 eletros, sabe? Eu ali chorando, sem fazer força, a lágrima caindo. E eu assim, meu Deus, se eu morrer, como é que fica minha filha? Eu tinha uma adolescente e uma de 1 aninho. E aí a médica falou assim para mim, ou você olha para você e mata o que está te matando, você vai morrer. Você tem filhos? Tenho. Você mataria por eles? Com certeza, mato e morro. Ela, então começa a viver. Senão você não vai durar muito, não. Você já é hipertensa. Nossa, muito forte, né? Foi delicadíssima. Gente, eu fico arrepiada de lembrar. Foi muito forte. Mas é. E eu fiquei assim... Falei, Deus, me ajuda a sair disso. E aí, quando eu recebo hoje essas mulheres e que falam assim, eu já tentei de tudo, eu falo, eu sei, mas você ainda não tentou comigo. E trazendo aqui todo esse processo que elas falaram lá desde a infância, eu, até pela minha experiência, eu estava em busca em algo além da nutrição. Porque eu sei que é muito mais profundo. O que me fez ganhar peso? Não foi. Qual a emoção, qual o sentimento que eu levava ali para a comida? Que a comida era a minha fuga. A gente tem que buscar a causa, né? Exatamente. Tem que ir na raiz, porque senão a gente fica só trocando a dieta, trocando de nutri. E aí você fala, imaginei, eu fui na nutri e não deu jeito. De nutri, de médico, né? De academia. Exatamente. Né? E nada te melhora. Supra nada esse vazio. Exato. E aí a gente tem que ir na raiz. Raquel, como é que o corpo paga essa conta? Então, é ele quem paga. Não é? É ele quem paga. A nossa mente fica com todos esses questionamentos, por vezes perturbações, e é o corpo quem paga, com certeza. Foi interessante porque a Suelen falando da infância, e aí eu passei pela minha, ela falando, eu fui passando pela minha infância, a Elaine falou, fui passando pela minha adolescência, que não é diferente de muitas pessoas, né, infelizmente. Mas, assim, uma infância com um peso maior, assim, mais gordinha na infância, com dificuldade com isso, com o que as pessoas falavam. E, na época, as pessoas não tinham um acolhimento para me dar, sabe? Elas falavam, come uma maçã, toma água, você é tão bonita, você não pode ficar gordinha. Isso não ajudava em nada. E aí, quando chegou na adolescência, eu fui tentar resolver isso de um outro jeito, que não era comendo maçã. Mas eu também escolhi a bolacha salgada que você falou, e o café preto, e dietas restritivas, assim, da minha cabeça, da revistinha, que na minha época era revistinha. Não, acho que era ainda nossa né? Acho que ainda deve ter em banca essas Deve, coisas. Mas na época só era, né? Não tínhamos a internet. Não tinha internet. Perca 5 quilos em É um tempinho. É um tempinho atrás, não e muito antigamente você tinha que ir à banca e procurar. Hoje em dia você não precisa procurar. Você abre o seu celular e tá lá. Perca 5 quilos em 2 dias. E assim, o que me deixava às vezes meio frustrada com a revistinha que falava em muito exercício.
E aí eu também era adolescente, não gostava. Hoje eu corro, há 12 anos eu corro, mas não era uma realidade para mim na adolescência, né? Então, essa falta de acolhimento, isso realmente é complicado, porque imagina só, eu fiz essas dietas restritivas, fiquei num engorda, emagrece, muito mais frustrante, com as pessoas horas falando, nossa, como você tá magra, como você tá bonita, outra hora, nossa, você engordou. Então, não ajudava, sabe? Isso não colaborava. E aí isso só mudou, claro, com a nutrição, que aí, então, aos 19 anos, o meu sonho era fazer nutrição. Não foi possível, a vida tomou outro rumo. Eu vivi ela. E depois que eu tive meu filho, eu comecei, depois de adulta, mãe, eu comecei a me ver e me acolher. E aí eu consegui ter um peso legal, mas eu ainda não fazia exercício, mas eu já tinha uma alimentação um pouco mais saudável. Mas confesso que com a faculdade, com a maturidade, né? Porque eu não tive acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, como você falou, não tive, infelizmente, senão teria sido mais rápido. Eu consegui não ter medo da comida. Eu consegui ter um prato normal de comida, comer e saber que aquilo é o esperado, é nutritivo, até porque não é falado em nutrição para uma pessoa que está gordinha. Nunca me falaram em nutrição. Nunca falaram, nossa, você precisa comer completinho para ficar nutrido. Não. Isso vem com a vida adulta. Você vai ter essa informação depois. As pessoas só vão falar em restringir para você emagrecer. E muito se vê paciente chegando assim para a gente, acredito que para todas nós, que só quer emagrecer. Ela não está olhando para a nutrição. Isso é um perigo. E, inclusive, vai bloquear, vai travar o emagrecimento dela em algum momento. Aí a gente tem que com calma, explicar isso para ela começar um pouquinho mais devagar. Começa antes até tem a estratégia, né? Existem as estratégias que são mais restritivas, mas não pode ser imediato como ela imagina, imediatamente uma restrição absurda e perder muito peso, porque como é que vai ser a adesão? Né? Cada pessoa vai ter a sua necessidade, o seu tempo, né? Não é uma coisa que a gente vai fazer para todo mundo, né? Não é. E às vezes a gente acha que esse tipo de pensamento vem de pessoas que não têm muito conhecimento. Mas eu tenho um caso bem recente de uma médica usa vários medicamentos, está bem acima do peso e ela quer algo expresso, mas não está disposta a fazer o básico bem feito. E tem a questão, provavelmente, que a gente sabe que tem da cobrança em cima do profissional de saúde, né? Sim. Que vai ter que estar com a aparência de uma pessoa que... Aquilo que você entende como saudável, né? Então, a pessoa saudável é a pessoa magra. Então, ela vai ter um próprio julgamento de que as pessoas não vão achar que ela é uma boa médica, talvez, se ela não estiver, né, com um peso magro. Então... Olha como é que a coisa vai indo por um ponto, né? E a gente vai se perdendo. Elaine, eu acho que um ponto legal da gente comentar aqui, eu acho que você pode trazer isso para a gente, é a questão de falar da parte clínica mesmo, né? Que mulher não é igual, por exemplo, que pra gente, a gente está vendo e está falando disso, mas assim, mulher é diferente, porque mulher é um ser hormonal, né? Como é difícil. E isso muda toda essa história, né? Esse jogo muda completamente, porque a gente vive de ciclos, né? Ciclos, exatamente. Existe muito uma comparação com um padrão, né? E aí a adolescente vai seguir aquele padrão, a mulher adulta quer seguir aquele padrão, a mulher na menopausa quer seguir aquele padrão e fica aquele único padrão para toda a sua vida e não é assim, né? Tem um boom de hormônios, de sentimentos de emoção. A mulher, ela é maravilhosa, mas tem momentos que ela é uma bomba para explodir. É complicado, né? Tem fases que eu vejo que são mais difíceis, né, para a mulher. Com essa questão de comparação, de querer se encaixar dentro de um padrão, muito como eu estava falando, na adolescência, né, que tem muito isso, que as meninas elas estão mudando ali o corpo e elas não estão entendendo o que está acontecendo e é uma loucura. Só quem passou pela adolescência, que sabe, né, todas nós. Tem muito que eu percebi recentemente também, que eu tive a neném, tem uma nenenzinha aí, menos de 2 anos, e eu passei por isso e eu percebi que o pós-parto também é uma fase
complicada, né? É uma fase de muita comparação, A gente é uma não tem fase... sossego, né? Não tem, gente, não tem. Faz 30, sente, faz 40, sente E 40 mais ainda. mais, 40 mais. Exatamente. E ali no pós-parto é uma fase que você tá tão em pedacinhos, porque você tá ali, você precisa cuidar de um bebê, você não tem mais partes de quem você era, estão chegando fragmentos de uma nova pessoa em você, aí tem toda uma questão hormonal acontecendo, e aí você fica com aquela pressão, né? A sociedade, a internet te coloca uma pressão para você se encaixar dentro daquele padrão. E você mesmo, não só a sociedade, mas você mesmo, às vezes, não se olha, né? Não olha para aquele momento que você está passando, não se enxerga com carinho, né? Às vezes a gente está tão acostumado a cuidar do outro e a gente não cuida, a gente não olha para nós mesmas com o carinho que a gente olha para o nosso paciente, para o nosso esposo, para os nossos filhos. E depois, aí você passa por essa fase e você pensa que tá tranquila, pum, chega a menopausa. Oi, linda! Te pega toda desprevenida e aí é mais um monte de oscilação, de hormônio, negócio de progesterona oscilando com o estrogênio, que causa um impacto no jeito que você sente fome, na forma que você se alimenta, coisas que você gostava, talvez agora você não sente, mas você não consegue mais dormir, não tem mais a tranquilidade. E aí, quando você não consegue dormir, mexe com cortisol, aí mexe mais ainda com toda a questão hormonal. E assim, gente, não é só uma questão hormonal, né? As pessoas falam assim, beleza, meus hormônios estão baixando, preciso fazer reposição e tal. Só que as pessoas não têm o conhecimento de que isso interfere na forma que ela se alimenta, interfere no humor dela, na forma que ela se relaciona com as pessoas também. Então, assim, mulher é uma caixinha de surpresas, né? E é uma loucura, mas assim, gente, não se cobra. Às vezes eu pego umas mulheres e eu fico, gente, não se cobra tanto assim não, gente. Tenha mais carinho, né? Se olha com carinho, se cuida, isso. Vai de pequenos passos. É melhor você ir de pequenos passos e chegar a algum lugar do que você querer dar um passo maior do que a sua perna e depois você ter que voltar para onde você estava, né? Muito complicado. Que é o que normalmente acaba acontecendo, né? Sempre, né? Até porque não existe milagre, né? Exatamente, né? Mas a mídia não vê isso. Isso aí. Mulheres, então, se vocês ficarem ouvindo, não é falta de força de vontade, não é, tá? Essa história também de fé, força, foco e fé, não gosto dessa frase, tá? Por quê? Porque não é isso. Nós somos diferentes e nós temos alterações que vão contribuir também para o nosso corpo funcionar de maneira diferente. Então, por isso que a gente precisa entender em que fase a gente está e ajuda, né, de alguém que entenda, que esteja do nosso lado ali, um profissional que sabe o que você está passando, vai fazer toda a diferença. Suelen, como é que é isso, então, para uma criança que entra na adolescência, essa pressão estética? Essa pressão. Então, vamos pensar agora nessa criança que Sim. já passou esse período com todo mundo em volta dela, ainda brigando aí para ela não comer. Então, é complicado, né? Como a Elaine falou, é uma fase muito difícil, onde a cabeça ela vira um turbilhão de sentimentos, de emoções, né? Aquela criança, ela não é mais uma criança, ela está descobrindo o mundo, descobrindo as coisas e tem essa preocupação muito grande, né, com a imagem. Então, assim, é um cuidado, é ali que começam os transtornos alimentares, muitas vezes, né, a maioria das vezes começa na adolescência, quando aquele adolescente começa a ficar mais gordinho ou tem um excesso ali de magreza também. Então, assim, são os desequilíbrios. E até quando tá eutrófico, muitas vezes vai estar incomodado de alguma forma. E a pressão da família, né, a pressão da sociedade, da família, e essa questão de um padrão, né, que hoje se impõe na mídia, nas redes sociais, o bullying tá aí, né, de forma maçante na vida das crianças, dos adolescentes. Eu digo como mãe também de uma adolescente, como nutricionista de alguns adolescentes. Então, assim, é pesado para eles, né? Esses hormônios estão oscilando. Aí a alimentação ela começa a ficar muito desequilibrada, né? Por conta
de não saber escolher, de não ter uma orientação efetiva, de pressão ali, né? Ah, então eu vou comer pouco, ou então eu vou comer o que eu gosto de comer, e não tem, assim, uma orientação. Eles ficam muito perdidos nessa fase, né? Adolescente olha muito para caloria, Sueli? Alguns sim. Alguns ficam muito preocupados com isso. Quando entram nessa de tô acima do peso, preciso emagrecer por conta de uma imposição ali, de um bullying que eu tô sofrendo. Então, eles vão, sim, passar a pensar em contar caloria, passar em restringir, como, né, aconteceu justamente com você isso, de querer fazer uma dieta muito restritiva e pensando ali em calorias, contar calorias. Isso acaba sendo muito perigoso, porque... Porque no nosso tempo não tinha esse conhecimento. Exatamente. Não tinha essa contagem de caloria. É. Hoje, Hoje tem aplicativo no celular. Exatamente. E aí eles deixam de nutrir o corpo porque tá olhando só para caloria. Acha que porque tem 400 calorias naquele pacote de biscoito, ele pode abrir mão de um prato de comida que levaria nutrientes para o corpo dele. E aí ele compensa. Acho que o maior problema é entrar na compensação na fase da adolescência, né? Exatamente. É muito complicado, porque assim... Eu vou passar por isso de novo. E assim, as escolhas, elas se tornam... Assim, antes, né, quando ali é criança, os pais, eles escolhem. O adolescente não. O adolescente, ele já tem uma certa autonomia nas escolhas. E é isso que complica ainda mais. Então, assim, quando não tem uma instrução, né, ali da família, junto com um profissional, acaba que ele vai fazer escolhas erradas. Não vai saber fazer as escolhas certas, né, para nutrir o corpo. Hoje, até, assim, tem-se uma parte da sociedade, né, que está pensando, sim, de maneira mais cuidar da saúde. Então, eu vejo alguns adolescentes muito preocupados com uma alimentação adequada, mas isso não é a maior parcela, né? Então, a gente consegue já identificar algumas coisas que a gente poderia falar para quem, por exemplo, mãe de adolescentes, principalmente meninas, que a gente poderia pensar assim, coisas que os pais deveriam ficar atentos, de prestar atenção, coisas do comportamento que chamaria atenção, que poderia estar caminhando para começar elas a fazerem uma dieta restritiva? Bom, a alimentação em si, que eu acho que os pais conseguem observar claramente ali, né? Quando a criança começa a não quero isso, ou adolescente, né? No caso. Gosta de tudo, mas começa a restringir, ou começa... Não estou mais com fome, começa a pular refeições ou coisa assim. Eu acho que é um ponto para ficar bem alerta. E também aquele adolescente que começa a não querer usar a roupa que usava, põe uma coisa mais larga, ou não quer sair, sabe? Convidado para alguma coisa e começa a não querer sair. Eu acho que é um ponto de bastante atenção. Que se preocupa também, eu até tive um caso recente da preocupação da adolescente com a circunferência, né? Gente. Muito grande a preocupação. E aí, o parâmetro dela, aonde que ela estava buscando o parâmetro, que é um problema? Às vezes é numa pessoa que tem um biotipo totalmente diferente. Gente, você não pode ter 60 e poucos centímetros. Ela vai querer ter um tamanho que nunca vai ser o tamanho dela. É uma loucura. Então, acho que é alguma coisa... É uma das coisas, assim, a se observar, porque é perigoso. É perigoso. A mídia, como a Elaine estava falando, ela nos ajuda muito. Como eu falei, saímos da revistinha, saímos das 3 bolachas salgadas com café para saber ao menos quantas calorias tem o que eu estou comendo. A gente evoluiu muito com a informação, mas ela também atrapalha muito, né? Eu vejo, assim, um hiperfoco no fitness, no estar bem, e isso é perigoso. Isso é perigoso porque a comparação é sempre injusta. Você está se comparando com quem? Né? Então, até falando onde a gente errou, onde a gente está errando em relação aos alimentos, né? Eu percebi assim, que como está tudo muito colorido, muito saboroso, tudo é uma experiência. Você já reparou? Tudo é uma experiência agora. Então, assim, sua alimentação tem que ser uma experiência. Aí você vai chegar em casa, você vai comer seu feijão com arroz e um ovinho frito delicioso, nutritivo, e vai achar uma experiência? Não. E aí você vê no iFood que está com preço legal, você vê que tá... E os saborizantes que deixam a gente com o paladar viciado. Né? É uma palavra ruim, mas fica, porque aí quando você come a comidinha caseira, ela tá sem graça, né? Isso é muito perigoso.
eu falo assim, a dopamina, ela já não é mais o hormônio do prazer, ela é da busca. Porque ela nunca é suficiente, você vai querer mais, você vai querer mais colorido, mais com um sabor mais Freud forte. já dizia isso, né? Que o ser humano é o ser que está sempre buscando o prazer, então ele nunca está satisfeito. Exato. Né? O desejo dele é continuar a busca pelo prazer, Você né? atinge o degrau e quer mais. Aí você quer mais, né? Assim, positivo em toda a nossa vida buscar sempre mais, mas nesse caso, o mais do que não é saudável não é bom, né? E no caso dos adolescentes, então, que estão mais ainda nas telas, mais ainda, ou primeiro, né? Eles estão. A informação chega primeiro para eles, né? Ou é só comigo? Porque lá em casa eu vou falar alguma coisa. Meu filho nem é mais adolescente, mas foi a adolescência inteira, assim, ainda assim, com 21 anos, eu vou falar um negócio para ele sempre vem falar que já é antigo. Então, chega rápido para eles. E estímulo também chega rápido para eles. Então, eu acho que os pais têm que estar bem atentos à mudança de comportamento dos seus filhos. E isso é desafiador, porque uma adolescência é mudança de comportamento o tempo todo. Então, você tem que estar bem atento para ver até que ponto é natural, é saudável, até que ponto é um alerta para você procurar um profissional, um psicólogo, um nutricionista, um profissional que vai te ajudar. Porque sozinho, eu acredito que não consiga, por vezes não consiga. E essas mudanças, elas vão dar o início para aquele tão famoso efeito sanfona, né? Que aí perde peso, daqui a pouco ganha peso. Aí fica infeliz, volta de novo para alguma dieta restritiva, alguma coisa que deveria... Aí perde peso. E, Evelyn, o que isso faz com o emocional dessa pessoa? A Raquel falou uma palavra ali que eu amo. É o início de tudo para mim no primeiro atendimento. Comportamento. Quanto você está disposta a olhar para o seu comportamento para atingir esse resultado? Porque não tem jeito. O nosso emocional, ele vai comandar tudo. E até quem é da área da nutrição, que tem consciência, não tem jeito. Nós somos seres humanos. As nossas emoções, os nossos pensamentos vão guiar ali os nossos sentimentos e as nossas ações vão ser guiadas por isso. E 95% das nossas ações, elas acontecem de forma inconsciente. Então, a gente precisa olhar, ter clareza de como a gente está agindo para que a gente decida se a gente está disposta a essa alteração. Né? A primeira coisa que a gente precisa olhar, quero emagrecer. Mas por que eu quero emagrecer? Hoje, o que o meu peso está impactando na minha vida? Porque eu falo muito, eu gosto muito de trabalhar com mães, principalmente por ser mãe, né? Eu falo, seu filho correr na rua, você consegue correr atrás dele? Seu filho correr para atravessar uma rua, você tem disposição, você tem energia, força para correr atrás dele? Já recebi mães que, para sair da cama de manhã, o filho precisava apoiar de um lado e o marido do outro. Está muito além da aparência 140 física, quilos. Eu falei, você está preocupada com o peso? Você não está conseguindo sair da cama. Você senta num vaso sanitário sozinha? Então, olha assim, às vezes as pessoas estão se preocupando com algo tão mínimo. E como eu já tive um impacto muito grande na minha saúde, é algo que eu vou muito forte. É claro, a estética conta e muda completamente. Quando eu olho as minhas fotos há 10 anos atrás, falo, meu Deus, eu estou outra pessoa, muito melhor. E a gente pode, sim, envelhecer, mas as nossas células podem estar mais jovens. Porque há 10 anos atrás, as minhas células eram quase 30 anos mais envelhecidas do que estão hoje. É claro, a gente consegue mudar tudo, querendo mudar os nossos comportamentos. Então, as nossas emoções, elas guiam completamente as nossas escolhas e muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, né? E sim, agora vai. Contrata personal, vai no nutricionista, bota ali na geladeira, coloca a foto do corpo que você quer no teto, pra você já acordar se olhando. Vai na loja, compra todas as roupas para começar a treinar, né? Que a gente tem que estar com roupa nova na hora de treinar. Né? Aí você toda a diferença. Você compra o top. É a motivação. O look é o motivacional. Importantíssimo. Você contrata um personal porque ele
tá lá te esperando. Tem que contratar um que vai te buscar em casa e vai te bater lá na academia, né? Porque senão você não vai. Aquele que liga, assim, já saiu da cama. Eu vi já a postagem. Tem alguém, um personal que venha buscar em casa e bata para poder me tirar da cama. Então, assim, se a gente não identifica o motivo, o porquê, eu tive o meu porquê. Porque quando a médica falou aquilo para mim, que eu... Opa, se morrer tá bom, gente. Mas se ficar em cima da cama, a minha filha adolescente, que era obrigada a cuidar de mim, a trocar minha fralda, ia beber. Quem olha para beber? De 1 ano. Falei, não, gente, meu porquê. E aí, eu mudei todo um quadro de falta de saúde. E eu falo, gente, qualquer um pode mudar. É claro que não dá para prometer que todo mundo vai sair de uma medicação. Claro que não dá mesmo. E é um processo. É um processo. Eu não iniciei o meu cuidado com a expectativa, não, porque eu não tinha, nenhum médico tinha me dado essa expectativa. Mas eu saí de um quadro de hipertensão de 23/18 durante o sono, Lu. Para uma pressão 11/8, 11/7. Nunca mais eu tive enxaqueca. Mas eu não olhei só, vou emagrecer que isso vai mudar, não. Eu olhei para a minha saúde. Eu olhei para onde eu estava indo, porque a gente precisa ter consciência. E a perda de peso, ela é uma consequência dessa mudança. Ela não é o objetivo. Não era. A minha decisão era, eu preciso olhar para a minha saúde. Se eu morrer, eu estou no lucro. Se eu ficar em cima de uma cama, como é que vai ser? Porque, principalmente a mãe, né, é um ciclo de culpa atrás da outra. Nessa época, eu estava com uma filha adolescente, uma bebê. Então, eu estava passando por uma fase ali de vários processos de culpa com a filha adolescente, que eu não podia estar em casa para poder acompanhar aquele período desafiador. Uma outra bebê que eu estava deixando em casa, terceirizando mais uma vez a educação de uma outra filha para trabalhar. Então, assim, era muito ruim para mim aquele momento. E aí, o que eu fazia naquele movimento? Ao invés de olhar para onde poderia ter uma solução, eu comia. A minha fuga era comer. Eu chegava no trabalho, comia 2 misto quentes do pão francês todos os dias. Isso 7 da manhã, 7h30. Quando era 10 horas da manhã, eu estava com fome de novo. Eu comia mais um sanduíche. Porque a gente não sente fome e come um ovinho cozido, uma frutinha. A gente sente fome de um pedaço de bolo. Entra na Carbolândia com força, sem perceber. Ótimo. É incrível. É incrível. E aí chegava na hora do almoço e eu ia alimentando aquele pensamento. E as pessoas falavam assim, quem era mais gordinha do que eu e trabalhava comigo, se relacionava comigo, porque eu já estava com um bração imenso e não via. Me escondia na foto, mas fingia que não estava vendo. Falava assim, não, mas pô, do jeito que você come igual um pedreiro, você nem tá tão gorda assim. É mesmo, né? Eu acho que eu consigo comer até mais. E você vai alimentando aquela falta de controle. Sim. A gente vai vendo que a gente vai castigando o nosso corpo, né? Então, assim, a gente já viu que isso não dá certo, né? Não. Ninguém aqui chegou a uma conclusão de ver assim. Se funcionasse isso, a gente estaria com todo mundo magro. E não é isso que a gente vê. E o que é maravilhoso é a gente poder compartilhar isso, sendo da nutrição, para as pessoas verem que somos humanos, todo mundo passa por esses processos. Sim. Em todas as fases. Em todas as fases. A gente acaba conhecendo o processo Sim. muito bem, Sim. às vezes, né, na pele. Na pele a gente conheceu ou com alguém bem próximo. Exatamente. Eu vejo as Verdade. minhas colegas de nutrição e todas, como vocês, têm relatos, ou dela ou de alguém bem próximo. Então, isso ajuda a gente a entender o nosso paciente também, que é bem importante. Raquel, o que você acha que deve ser a maior ilusão que uma pessoa tem com essas dietas loucas? Que a pessoa simplesmente ela acha que com ela vai ser diferente. Que todo mundo está fazendo, não dá certo, mas ela acha que com ela vai ser diferente, que ela vai conseguir. Lu, Ainda mais esse pessoal agora com esse negócio de aplicativo contando caloria, né? Porque o de todo mundo deu certo, mas a pessoa sempre acha que com ela... Não, com ela vai ser melhor, ela vai conseguir... Eu acho que a pessoa pensa que o corpo dela é uma calculadora. Eu acho que esse é o problema e é o que ela pensa que vai dar certo. Tipo, pouca caloria, eu vou emagrecer e acabou. Mas vamos lá, não é.
Você, não estando nutrido, você adoece, você armazena gordura, porque o seu corpo precisa se defender depois, né? Ele pensa, essa pessoa vai ficar doente, eu vou precisar dessa reserva, então não é o caminho, não é o caminho. A pessoa está pensando em calculadora, mas não é. E isso logo cai por terra. Logo vem o emagrecimento, mas também vem o efeito sanfona. E a pessoa não está preparada para lidar com a flacidez, tanto nesse período. Eu vejo claramente o quanto isso incomoda. Ela não contava com isso, ela só contava com subir na balança e ver o peso, que também é outra coisa que está demorando para desmistificar, né, gente? O nosso peso, você treina, você não treina, quanto é o percentual de gordura ou não. As pessoas nem param para te ouvir muito sobre isso. A questão é a calculadora mesmo, que é essa ilusão que a pessoa fica. Déficit calórico, logo, tantos quilos eu vou emagrecer, peraí, bater no calendário em tanto tempo. E não é assim, até porque pode ser assim com uma, não é assim com outra. Se no meio do caminho você conseguir tomar consciência de saúde, ok, porque aí você emagreceu e você tomou consciência e aí você conseguiu manter, deu aquela paradinha, nutriu o seu corpo e aí sim, aí você vê o benefício de todo o teu esforço. Agora, quando é só a calculadora, é frustração garantida. E o que muda quando a pessoa para de lutar com o corpo dela? Para de brigar? Exatamente isso. Essa briga, ela precisa acabar. Quando ela toma consciência de que o emagrecimento é um processo, não é uma luta, e ele começa com esse olhar cuidadoso, amoroso, respeitoso para si mesmo, né? O que eu quero? Como eu me sinto? Por isso que dentro do acompanhamento eu trabalho ali com a aromaterapia, porque as emoções, elas interferem totalmente. E às vezes a pessoa está ali no déficit, mas não consegue dormir. Aí ela está desregulando hormônio, ela está ali numa briga e ela não percebe que coisas básicas como dormir e beber água, que eu falo, gente, é de graça isso, hein? Aproveita. Dormir e beber o básico ela não está fazendo. Não é? E sabe o que é mais louco? No início já do acompanhamento, as minhas pacientes preenchem um mapa e para olhar para a rotina delas, porque eu falo, gente, emagrecimento é estratégia, não é contagem de caloria. Vamos olhar aqui para a rotina. Qual é o maior impeditivo das mulheres conseguirem emagrecer? Em uma palavra, tempo. Ninguém tem tempo. Não é? E aí tem várias perguntas e no final do meu rastreio tem lá. Ela vem tomando consciência. Quanto tempo você teria para poder cuidar da sua rotina entre preparo, organização para a semana? Sabe qual a média de tempo que todas elas têm por dia? 2 horas. E eu falo, gente, como é que você estava me dizendo que não tinha tempo? Se você tem, gente, 2 horas, dá para fazer muita coisa na cozinha. Então, o tempo todo fica explícito que não falta tempo. Falta consciência para que ela se priorize. Porque a maioria, como eu já fiz, Lu, está se mutilando, está se castigando, comendo mal, levando para a comida alguma compensação, alguma tristeza, alguma falta. Sim. E se está comendo em excesso, que buraco, que vazio que essa comida está tentando preencher. Tem uma frase, eu escutei um dia desses aí, que cabe muito com o que você está falando, que é: se o problema não é fome, a solução não é comida. E dá vontade de estampar isso na cara, né? Verdade. Porque às vezes você está tentando solucionar uma questão com comida, mas essa questão não é fome, é falta de alguma coisa. Então, é muito isso, né? De
de prioridade, como você está falando, que você precisa se priorizar. Você precisa se analisar, né? Por isso que eu falo, gente, façam terapia, por favor, façam terapia. Porque é autoconhecimento, Sim. né? E é justamente isso que você está falando. Começa na mente, começa tratando as suas emoções. E aí o resto vai fluir, gente. Se você começa aqui, ó, o resto flui, vai dar certo. Exatamente. É alinhar ali o seu pensamento com o sentimento para que as ações acompanhem o seu objetivo. Não é nem desejo só. Vazios, né? Exatamente, com a comida. Né? Tristeza por outras coisas, né? No trabalho não tá legal, relacionamento com outras pessoas não tá legal e você começa a tentar usar a comida. Como a comida não vai suprir isso, você não vai parar de procurar cada vez mais a comida. E aí a gente sabe que vai entrar os alimentos que vão trazer esse conforto, né? E eu falo, ninguém sente conforto, infelizmente, com alface. Você sabe que um tempo atrás eu falei essa frase para o meu marido, porque eu usei isso, né? Em relação, assim, a alguma situação de comida e eu não estava com fome. Ah, mas você não vai comer? E eu falei para ele assim... Não, eu estou muito nervosa e se eu comer, eu vou comer muito. E aí eu vou ter 2 problemas. Eu vou estar nervosa e eu vou estar acima do peso. E ele olhou para mim e falou, nossa, isso é muito grande. Mas é toda aquela história que eu vivi, porque eu vivi isso. Você precisa ter uma consciência. Exato. Eu tive algumas dificuldades que eu supri com comida e eu tive 2 dificuldades. Aquela, eu me mantive com ela até resolver e eu ainda fiquei acima do peso. Então, eu trouxe isso para minha vida adulta. E quando eu falei isso a primeira vez para ele, ele realmente ficou impactado. Então, eu vi o quanto me impactou. Porque isso era uma rotina para mim. Não, isso não, porque isso aí vai me dar mais problema. Comer sem fome, comer besteira. E aí foi através dele que eu enxerguei que eu estava usando aquilo há um tempo e quanto aquilo valia a pena. E eu passei até a usar com as minhas pacientes, assim, como frase, como você falou, como uma frase que dá vontade de estampar, assim. Você está com problema, você vai comer sem fome e vai ter mais um problema. Eu acho que... Porque traz um conforto, mas é ali, né? Naquele momentâneo. Aí daqui a pouco vem a culpa e a gente entra naquele ciclo, exato, né? Infinito. E você quebrou o padrão... Opa, hoje eu consegui. Mas para você conseguir encarar isso, você precisa ter consciência, você precisa ter visão. Autoconhecimento. Sim. Né? Como é que a gente reconstrói, então, essa relação com a comida? Vamos quebrar esse ciclo. Como é que a gente faz isso? E aí você vê, né? Porque tudo que vocês estão falando aqui em relação às mulheres, né? As famílias... como isso passa para as crianças também, né? Pois é. Porque as crianças são umas esponjas absorvendo todos esses comportamentos. Só reproduzindo esse ciclo, e aí né? só reproduzindo. E como que a gente consegue transformar isso? A gente transforma quando a gente muda o nosso pensamento. Então, assim, eu converso muito com as mães dos meus pacientes, que elas chegam muito desesperadas na consulta e à espera daquele milagre, né? Meu filho não come, o que eu faço? Ou então, meu filho está acima do peso. E aí eu falo, calma, a gente precisa alinhar essa casa, a gente precisa organizar essa família, essa rotina, porque tem uma passagem assim que eu acho muito interessante de uma palestra que eu assisti, que falava assim... quando você está dentro de um avião e ele entra numa turbulência, as máscaras elas vão cair. E você primeiro precisa colocar em você para depois ajudar quem está do lado. Uhum. Então, assim, uma casa ela se transforma quando alguém dá o primeiro passo para a transformação. Seja a mãe, o pai, mas a gente precisa de um primeiro passo, um primeiro cuidado. E quando a gente quando alguém consegue enxergar isso e fazer a transformação dentro de casa, seja preparando a rotina da alimentação, seja buscando também, né, um profissional ali para estar amparado, porque é fundamental. O profissional ele vai direcionar, né, o que a família precisa. Então, quando você busca um profissional e alinha, e eu digo ainda mais, né, como você falou, uma equipe multidisciplinar e alinha essa família, as coisas elas começam a entrar no eixo e as transformações elas acontecem para todos, né? Eu acho que a Evelyn acabou de mostrar, né? A pessoa achava que ela não tinha tempo para cozinhar. Uhum. Descobriu que tinha 2 horas ali de tempo. Então, com 2 horas, você começa a criar uma organização. Mas precisou o quê? Da ajuda de um profissional para que a pessoa conseguisse enxergar aquilo. Exatamente. Porque ela sozinha, às vezes, a situação está tão caótica que ela sozinha ela não consegue ter essa visão. E ela fica naquele buraco só se afundando. Então, ela precisa ter essa mão dessa pessoa que vai pegar ela ali pela mão, vai puxar ela e vai trazer e vai falar assim...
peraí, tem solução sim. A gente não vai resolver tudo em um dia, mas em um dia a gente dá o primeiro passo para sair dessa situação, né? Mas precisa ter o quê? Alguém de fora que consegue enxergar isso, né? E consegue fazer essa mudança. Eu trabalho muito com terapia alimentar, né? Com crianças que têm seletividade alimentar e muitas com questões muito pesadas, assim, que só comem 2, 3 alimentos. E aí, a gente, às vezes, tem muitas crianças que evoluem muito rápido com a terapia e outras a gente vê ali que chega um momento que para de evoluir. Ou muitas vezes evoluem no consultório e não estão evoluindo em casa. E aí eu fico, assim, né, naquela, vamos ver o que está acontecendo. Começa a funcionar quando a gente traz esses pais para a realidade da terapia. Então, assim, eu comecei a mudar um pouco o meu modo de atender e comecei a puxar esses pais para estar ali comigo. Então, há pouco tempo eu fiz um projeto e eu fiz a terapia alimentar com os pais, para eles sentirem como é que funciona. E aí você vê, quando a família está engajada no processo, tudo flui melhor. E aí aquela criança, ela começa a evoluir. Então, assim, eu acho que isso é para tudo na vida. Então, assim, tem que ter... a gente não pode pensar que a gente é criança o tempo todo. Então, as responsabilidades, elas chegam, as escolhas certas, elas precisam ser feitas, né? E a gente precisa entrar nessa rotina de cuidar da saúde, porque o que a gente mais tem hoje é facilidade de acesso a comidas muito palatáveis para cobrir buraco. Mas a gente precisa estar transformando esses buracos e começar a cobrir ele com outras emoções ali para poder a comida ser a solução de tudo, né? Verdade. Você falou algo, me lembrou um atendimento dessa semana, porque a gente não dá para ser criança a vida toda. E dentro do atendimento eu faço um trabalho terapêutico e essa semana eu atendi uma mulher e foi bem, bem chocante, porque nesse processo a gente vai no inconsciente. E ela se viu, né, na infância, começou a descobriu ali como ela começou a ganhar peso, porque não é 100%, mas na maioria dos casos é um peso de proteção. É incrível. Mas é um peso de proteção, é aquela mulher que assumiu o papel de mãe da mãe, que teve que ser o homem da relação. Então, ela descobriu, se viu lá na infância, e ela foi... Depois, né, que acabou ali todo o processo, ela pediu se poderia compartilhar comigo. Eu falei, claro, porque o objetivo ali é só que ela descubra para que a gente trabalhe aquela limpeza e aquela cura, mas se sentir à vontade para falar. E foi bem chocante ali as lembranças, a relação com o pai. Teve um caso que me marcou muito, de uma que descobriu que na adolescência... Ela, com 14 anos, ela perdeu o pai dela. E ela se sentiu muito culpada. E aí ela lembrou, ali durante o processo terapêutico de limpeza, que ela, adolescente, ela disse que comia tanto, que a boca dela fedia. Ela disse que ela acordava para comer, ela foi... E olha que incrível, hoje ela é dentista. Então, é arrepiante, é apaixonante isso. Mas a gente acaba escolhendo e parece que tudo que a gente passa... Parece não, eu acredito muito. Tem a ver com o nosso propósito, né? Uhum. Você vê que hoje eu escolhi atender na nutrição, essa parte terapêutica, aí tem a ver com os processos, com as doenças, tudo que eu passei. Então, assim, se essas mulheres olharem para o que elas estão passando, né, o que a vida quer me mostrar com isso? Será que aqui está o meu chamado? Será que eu me curando, eu posso curar outras pessoas? Quem eu vou servir com a minha história, com a minha transformação? Seria maravilhoso, né? Porque uma pessoa dentro de casa, como a Sueli falou, uma mãe curada, um pai curado, né? Que a responsabilidade não é só da mãe, né, gente? Sim, lógico. Sim. Cura uma casa inteira. Um responsável, né? Alguém que uma avó, alguém mais consciente, né? Alguém que decida fazer essa mudança, né? Alguém mais forte, né? Começa com alguém mais forte, né? Então, se a gente pudesse deixar um recado, alguma coisa específica para ajudar, né, quem está ouvindo a gente,
o que cada uma de vocês poderia dizer. Então, pense em alguma coisa que vocês poderiam falar para essas pessoas e aí já aproveita, deixa o contato de vocês, se alguém estiver precisando de ajuda, como é que a pessoa faz para poder ser atendida por vocês? Então, eu falaria que os portões da mudança se abrem de dentro para fora. Eu ouvi essa frase de uma professora e eu nunca esqueci, porque eu vivi e vejo isso acontecendo o tempo todo, então eu acho que isso é uma boa frase a se refletir. E outra frase que eu sempre uso também, que eu gosto, é sem pressa e sem pausa. Eu até uso nas minhas redes isso, porque hoje você está muito estimulado a fazer tudo em rompante, tudo em pico, tudo em extremo. Então, eu acho que sem pressa e sem pausa é um equilíbrio para você ter um corpo nutrido, saudável e esteticamente também como você espera. E, bom, eu atendo online. Eu moro aqui em Niterói, mas atendo online. Vocês me encontram na minha rede social, no Instagram, Raquel Meneghelli. Lá tem meu contato, vocês conseguem falar comigo muito rapidamente. E é isso, gente. Foi maravilhoso participar. Eu amo vocês, né? E assim, falando de um assunto tão importante, levando isso para pessoas que eu tenho certeza que estão precisando, porque sempre tem propósito nesses encontros, especialmente quando a Lu organiza. Então, você que está ouvindo, é para você. Muita coisa foi dita aqui, com certeza vai te ajudar. A frase que eu tenho para você hoje: comece por você. Para de querer ser a salvadora. Porque enquanto eu queria salvar todo mundo, mas não estava me salvando, estava todo mundo ruim. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do outro. Por mais que sejam os nossos filhos. A gente fala, porque eu sou a base, eu dou conta de tudo. Você não está dando conta nem de você? Será que você está dando conta de tudo mesmo? Já parou para analisar se de fato você está dando conta? Se você não estiver bem, isso vai refletir nos seus filhos, vai refletir nas escolhas. Então, eu sou mãe de uma adulta já com 22 anos e de uma com 9. Hoje eu vejo a diferença do equilíbrio alimentar, da harmonia nas escolhas da Alice, que tem 9. Por quê? Por conta da minha presença, por refletir aquilo que eu estou fazendo por mim. Então, ela fica, não, mãe, a gente é saudável, né? A gente é saudável, a gente é próspera. E prosperidade tem a ver com isso, com fazer as melhores escolhas por você e para você. É querer parar de colher ali no imediatismo. É plantar, iniciar e continuar. Vai sair do trilho? Vai, é normal, você é humana. E a gente não é um robozinho que dá para programar. Mas se você entende que para sair do ponto A e chegar no ponto B, você precisa seguir esse caminho aqui, se desviou, é só voltar. Não é, chutou o balde agora, botei tudo a perder, vou parar de seguir a orientação, porque eu já vacilei mesmo. Não, gente, não é porque teve uma falha. Imagina, se tudo que a gente falhasse, né, se atrasou para chegar no trabalho. Não vou trabalhar não, porque eu acordei atrasada. É assim? Não é. Então, começar por você, entender que tudo na vida é um processo. Eu atendo online, para quem quiser me encontrar e ter esse atendimento voltado para o emagrecimento no formato terapêutico, é Evelyn Mendonca. Eu estou lá no Instagram, eu mesma, quem atendo vocês, faço questão dessa abordagem mais humanizada, porque, de fato, quem chega está precisando desse acolhimento, está precisando desse colo, e vai ser um prazer receber. Lu, gratidão pelo convite, é sempre um prazer estar presente com a Lucy. Hoje eu atendo aí com foco em mulheres que precisam desse cuidado e tenho vários resultados incríveis de lipedema. É graças a um curso que eu tive presencial com a Lu, que foi, assim, esclarecedor. E quantas mulheres não estão sofrendo aí com lipedema e não tem esse conhecimento, não tem essa informação. E hoje, né, a gente tem oportunidade de estar presente nas mesas certas para que a gente aprenda cada vez mais e se desenvolva. Então, olhe para você, comece por você e queira evoluir.
Eu diria, acrescentaria que vocês não estão sozinhos. Existem profissionais que estão realmente dispostos a acolher, a atender com humanização, com carinho, a te ajudar a chegar no seu objetivo sem um peso, de uma forma mais leve, de uma forma mais humana, mais tranquila. E eu espero mesmo que vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, tenham se sentido acolhidas, porque essa é a nossa intenção, que vocês se sintam acolhidas, que vocês entendam que vocês não estão sozinhas. E se quiserem me encontrar, podem me buscar no Instagram. Meu Instagram é elainemaria.nutri. Lá dá para mandar mensagem, tem o WhatsApp lá também. E é só aparecer. Estamos aí. Bom, o recadinho que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que comida não é culpa, não é castigo. Comida é cuidado, amor, né? O alimento, ele é algo que reúne. Então, assim, comam mais junto com seus filhos. Busquem fazer uma alimentação equilibrada, saudável. Sejam exemplos, né, para as crianças de hoje, porque eles são o futuro aí de amanhã. Então, assim, eles absorvem, observam tudo que a gente faz, né? Então, assim, tentem passar sempre para os seus filhos uma relação positiva com o alimento. E se tiver dificuldade, realmente procure um profissional para estar ajudando, para estar trabalhando desde essa fase da infância, para que essa criança ela não venha se tornar um adolescente, né, com problemas com alimentação. E caso tenha um adolescente aí também com problemas com alimentação, procure um profissional sempre que possível para iniciar desde que os problemas começam. Não deixe transformar em algo grande, né? Que a solução ela começa na infância. Então, assim, os problemas começam na infância, a solução está lá atrás. E se você tem problema com a alimentação, cure a sua criança, porque é ela que precisa de cuidado. A sua criança interior, né? Eu sou Suelen Dantas, nutricionista. Se quiser me encontrar, meu Instagram é suelendantas.nutri. Eu também sou sócia fundadora da Nutrilândia, então tem também o Instagram da Nutrilândia, que é a primeira escolinha de educação nutricional infantil de Niterói. Atendo em Niterói, Caraí, no consultório da Lu, e também atendo na região oceânica, com terapia alimentar, com consulta clínica. E é isso. Obrigada, foi um privilégio enorme estar ao lado de profissionais tão incríveis quanto vocês, meninas. Obrigada por tudo, Lu. E é isso, gente. Esse papo não é sobre perfeição, ele é sobre você se aceitar, não se punir, ter um relacionamento melhor com a comida. Eu espero que, se toda essa conversa tocou seu coração, que você compartilhe isso com outras pessoas. Segue a gente no @Nutrilane, que você vai ver esse episódio e muitos outros que vão vir a partir de agora. Estejam sempre com a gente. Até o nosso próximo encontro. Um beijo. Muito obrigada. Gente, saiu. E o horário? Não é a vara. Eu já tava de olho no relógio.